Estamos aí ao vivo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí à nossa primeira live de aquecimento, que antecede aí a nossa formação em analista comportamental, que vai iniciar agora, do dia 25 até o dia 28 de setembro, às 20 horas, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Luiz Vicente, é um prazer estar aqui junto com vocês. Gente, é uma série com 10 encontros, é uma forma que a gente vai alinhar vocês até a nossa formação gratuita. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tranquilos por aí? Estão conseguindo me ouvir? Estão aí conseguindo me ouvir? Tô vendo aqui a Mary, tô vendo aqui o Mauro. Tem uma dúvida, as aulas são gravadas? Mauro, as aulas são ao vivo e elas vão ficar gravadas, tá bom? Tô vendo aqui o pessoal chegando por aqui, Adriano tá por aqui também, o Eduardo, o Marcelo, José Carlos, Luziene, Marcelo tá por aqui, eu já vi, Herbert por aqui também, Aline. Gente, gratidão pela confiança de vocês, gratidão por vocês estarem aqui junto comigo. Deixa eu ver se tá tudo certinho por aqui, deixa eu ver. Pronto, tranquilo. Gente, primeira live de hoje que eu vou fazer com vocês é um tema que muita gente realmente confunde. Luiz, qual a diferença da análise comportamental para a análise comportamental DISC? Existe alguma diferença? É o mesmo conteúdo, é a mesma informação? Muita gente chega, inclusive, com essa dúvida, tá? E eu vou esclarecer para você essa dúvida e os erros mais comuns que as pessoas cometem em relação a falar sobre análise comportamental de forma mais abrangente e também falar da análise DISC e o que é essa análise DISC. Eu vou trazer para vocês essas informações para que vocês possam estar alinhados junto comigo aqui, tá bom? Geralmente essa live de aquecimento ela acontece em média aí 30 minutinhos, pouco mais de 30 minutos algumas vezes, porque eu vou trazer para vocês conteúdos que vão ajudar vocês a saberem quais são as oportunidades que essa metodologia que vocês vão participar do dia 25 até o dia 28 pode gerar na sua vida e também quais são os obstáculos que vocês vão enfrentar aí durante essa jornada com essa metodologia para que eu possa mostrar para vocês como vocês conseguem superar esses obstáculos. Muita gente confunde análise comportamental com análise DISC e com isso muitas vezes não avança com essa metodologia, acha que está entrando em uma área totalmente diferente daquilo que começou a chegar na nossa formação. Como assim, Luiz? Muita gente pensa que quando a gente fala em análise comportamental DISC, está falando muitas vezes da análise comportamental de forma muito mais ampla. Como assim, Luiz? Tem pessoas que pensam que quando a gente fala sobre análise comportamental DISC, a gente está falando sobre, às vezes, patologias, às vezes sobre traumas, às vezes sobre estudo do comportamento humano de crianças, TDAH, e não é nada disso. A análise comportamental DISC não trabalha partes patológicas. A análise comportamental DISC ela é como se fosse uma perninha dentro da análise comportamental de forma mais abrangente. Dentro da análise comportamental DISC, a gente estuda os 4 estilos comportamentais que todos nós temos e você identifica qual é o estilo comportamental ou os estilos comportamentais predominantes no teu comportamento, que é a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Baseado nesse estilo comportamental predominante, a sua comunicação, os seus relacionamentos interpessoais, eles são determinados justamente pelos seus comportamentos. Então, muitas vezes, conflitos na vida pessoal, conflitos na vida profissional, seja você um psicólogo, um terapeuta, um coach, um consultor, se você trabalha na área administrativa, ou se você trabalha na área da educação, na área de recursos humanos, se você trabalha na área da saúde, você lida com pessoas, você precisa entender de pessoas. Então, baseado no estudo comportamental de William Moulton Marston, que é o criador da teoria de análise DISC, ele decodificou o nosso comportamento através de 4 fatores. Primeiro fator, dominância. São pessoas que têm um estilo comportamental mais direto, mais objetivo, mais enérgico, autoconfiante na sua fala, tem um espírito empreendedor muito aguçado no seu dia a dia. São pessoas que têm facilidade, muitas vezes, de ter um desdobramento do seu comportamento, muitas vezes em ambientes que estão tendo ali alguns conflitos. Eles chegam para resolver, vão lá e resolvem. São pessoas que têm facilidade de usar a sua racionalidade para tomar decisões. Olhando por esse lado, você aí nesse momento pode estar se identificando com esse estilo comportamental. Ou você pode, aí nesse momento, estar observando pessoas ao seu redor que têm esse estilo comportamental. E quando você percebe isso, você começa a perceber que realmente tem pessoas que têm esses traços comportamentais. E esse é o primeiro fator do estilo dominante da dominância. Ou seja, dos 4 estilos comportamentais DISC, esse é o primeiro fator, que é a dominância. Olhando para uma área mais ampla do comportamento humano, existem também estudos
que falam sobre os 4 elementos. Os gregos, há mais de 2.000 anos antes de Cristo, já estudavam o comportamento humano, mas naquela época estudavam o comportamento humano mais voltado para partes patológicas. Vindo um pouquinho mais para a nossa época, temos aí pouco mais de 300 anos antes de Cristo, que é o Hipócrates, que é o pai da medicina, onde ele também dividiu o comportamento humano através de 4 fatores, que naquela época se trabalhava os temperamentos, que também estão atrelados à parte patológica, ou seja, fleumático, melancólico e por aí vai. Vindo um pouquinho mais para próximo da gente, tem ali no início dos anos 1900, 1905, 1910, temos também o Jung, para quem é da área para quem conhece Freud, ele trabalhou com Freud durante um tempo e ele também dividiu o nosso comportamento através de 4 fatores. E esses 4 fatores também tinham ligações diretas com partes patológicas. Então, quando se fala sobre o estudo do comportamento humano, a gente está falando aí da psicologia, da terapia, de áreas que estudam o comportamento humano de forma muito mais profunda. Quando a gente fala sobre análise comportamental DISC, a gente está falando sobre a forma de agir, a forma de pensar do outro. A análise DISC, ela não trabalha partes patológicas. A análise DISC, ela não vai dizer se você tem se você tem síndrome de Down, se você tem TDAH, se você tem alguma dificuldade na sua concentração. Ele não vai dizer se você é mais inteligente, se você não é. Ele vai dizer a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Ele vai mostrar quais são os estilos comportamentais predominantes que você tem, baseado 50% da sua genética e 50% que você adquire ao longo da vida. Então, quando a gente fala sobre análise comportamental como um todo, a gente está falando de uma área maior, que concentra o estudo do comportamento humano de forma geral. A gente está falando também sobre como você pode abranger várias teorias, tá? E metodologias diferentes para poder analisar o comportamento humano, como a psicologia, como eu falei agora há pouco, como também outras metodologias, tá? Temos também, quando a gente fala sobre o comportamento humano, não está necessariamente ela está vinculada a estrutura específica ou até mesmo conjunto de características de um comportamento definido. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o estudo do comportamento humano, a gente tem várias nuances sobre isso. Mas dentro da nossa formação gratuita, que vai acontecer do dia 25 até o dia 28, nós vamos estudar diretamente sobre a análise DISC, que é o quê? Ela é uma abordagem específica e estruturada para poder analisar o comportamento das pessoas, como a gente fala de pessoas normais, ou seja, pessoas que a gente vai olhar o comportamento dela baseado na sua forma de agir, na sua forma de pensar, no ambiente onde ela vive. Ou seja, o DISC, ele divide o comportamento em 4 estilos, ou seja, 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Baseado nesses 4 estilos comportamentais, nós podemos ter 1, 2 ou 3 acima de 50%, se a gente for olhar uma linha imaginária de 0 até 10. Se eu olhar 0 até 10, uma linha imaginária a partir de 5, eu posso ter 1, 2 ou até 3 estilos comportamentais. Quando você entende isso, você consegue compreender melhor as características que as pessoas têm dentro do seu dia a dia, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E quando você olha isso, quando você identifica qual é o seu estilo comportamental predominante, você consegue melhorar a sua assertividade na sua comunicação. Você consegue melhorar a sua assertividade nos seus relacionamentos interpessoais com as pessoas ao seu redor. Você consegue melhorar a sua comunicação no seu ambiente de trabalho, no seu relacionamento amoroso. Se você trabalha com pessoas no seu ambiente de trabalho, você vai entender melhor como essas pessoas pensam, como essas pessoas agem. Você vai melhorar também a sua comunicação com essas pessoas, porque você vai aprender a moldar a sua comunicação de forma mais assertiva com as pessoas ao seu redor. Da mesma forma também, dentro do seu relacionamento amoroso, muitas vezes o seu comportamento, sendo um comportamento diferente do seu parceiro, da sua parceira, você vai ter ruídos na comunicação. Quando você não conhece o seu estilo comportamental, você termina muitas vezes tendo conflitos na sua comunicação. E quando a gente tem conflitos, muitas vezes a gente tem problemas. Por que, Luiz, existem esses problemas? Porque o nosso comportamento, baseado no estudo da análise comportamental DISC, ele diz o seguinte: quando nós temos comportamentos diferentes do outro, a gente sempre enxerga o outro no exagero, porque a gente compara com a gente mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês.
Se eu tenho um comportamento de uma pessoa bastante organizada em tudo que eu faço, gosto das minhas coisas tudo certinha, de forma organizada, de forma estruturada, quando encontro pessoas que têm esses comportamentos o inverso, ou seja, diferente do meu, eu vou ter conflitos, eu vou ter atritos. Por quê? Porque se aquela pessoa tem um comportamento, está em um ambiente desorganizado, eu não me vejo dentro daquele ambiente, porque aquele ambiente ele é diferente daquilo que eu estou acostumado. Então a nossa mente ela tende a nos afastar daquilo que a gente não gosta. E aí você vai aprender sobre isso justamente durante a nossa formação em analista comportamental. Você vai aprender o que é um estilo comportamental, dominância, influência, estabilidade e conformidade. Já vou te dar aqui alguns insights para você perceber não só o seu comportamento, mas o comportamento de pessoas próximas de você. Te falei agora há pouco sobre o estilo comportamental da dominância. E como é o da influência, Luiz? O da influência são comportamentos que está muito ligado a pessoas que têm facilidade de se relacionar, de se comunicar, de persuadir outras pessoas, gostam de ambientes descontraídos, gostam de ambientes que sejam amistosos, gostam de ambientes que eles tenham facilidade de se locomover em vários lugares. Eles não gostam de ficar preso dentro de regras. Por quê? Eles têm facilidade de pensar rápido, de criar novas ideias, de ter pensamentos mais fluidos. Então, essas pessoas que têm esses comportamentos mais influentes na sua comunicação, eles têm facilidades de estar em conjunto com outras pessoas e trazerem pessoas de acordo com aquilo que ele está buscando para ele mesmo, ou até mesmo que possa agregar para o grupo. Da mesma forma que tem também o terceiro estilo comportamental, que é o da estabilidade. Como o nome já diz, são pessoas mais estáveis, são pessoas mais sensíveis, são pessoas mais empáticas, têm facilidade de se colocar no lugar do outro. São pessoas que na sua comunicação, elas gostam de deixar algo positivo, que o outro pode confiar, que elas são pacientes, elas gostam de ambientes tranquilos, sem muitas mudanças bruscas, porque elas têm dificuldades de estarem sempre em movimentos que mudam o tempo todo. Elas preferem um ambiente que tem movimentações constantes dentro de uma programação. Então, são pessoas diferentes da influência que gostam de estar lá brilhando lá na frente, são pessoas mais de bastidores. Elas não fazem questão de querer estar lá aparecendo lá no pódio. São pessoas mais de bastidores. São pessoas que, dentro do seu ambiente de trabalho, elas gostam de ajudar. Elas, muitas vezes, nas suas amizades no dia a dia, elas se prejudicam para ajudar o outro. São pessoas tradicionalistas dentro do seu comportamento. Elas, quando ganham algo, quando tem algo, elas gostam de guardar. Elas gostam de deixar tudo lá muito bonitinho. Da mesma forma que tem essas pessoas com esse comportamento, ele também tem algumas características parecidas com a influência, que é o segundo fator. Quais são as características próximas entre eles? Ambos gostam de pessoas. Ambos pensam sempre junto com o outro. Mas, enquanto a influência ela é mais ativa, a estabilidade ela é mais reativa. Da mesma forma que a dominância, que é a primeira, ela tem algumas características que são próximas da influência. Ambas são ativas, ambas são rápidas, mas ambas também têm, muitas vezes, dificuldade de concentração. Ambas são impacientes. Porém, enquanto a dominância ela é mais racional, a influência ela é mais emotiva. Então, tem algumas similaridades, mas também tem algumas diferenças entre elas. Então, falei para você aqui sobre a dominância, a influência e a estabilidade. Qual é o quarto estilo comportamental baseado na metodologia de análise DISC? Ele trabalha sobre a conformidade. Conformidade é o quarto estilo comportamental que trabalha aquelas pessoas que são mais perfeccionistas, são mais analíticas, são mais criteriosas, são pessoas que tudo tem um começo, tem um meio, tem um fim, são perfeccionistas no que elas fazem e tudo tem um processo. Tem um porquê de existir. Olhando para essas pessoas, parecidas com a estabilidade, com a anterior, são pessoas que elas são mais reativas. Elas gostam de primeiro olhar tudo em sua volta para poder tomar uma decisão. Não são pessoas de tomar decisões por impulso, mas elas também têm algumas diferenças. Enquanto a estabilidade ela é mais emotiva, a conformidade ela é mais racional. Ela já tem algumas similaridades com a dominância. Ambas são voltadas para as coisas e não para as pessoas. Como assim, Luiz? Quer dizer que a dominância e a conformidade não gostam de pessoas? Não é isso. Mas elas são mais focadas nas coisas, primeiro, para depois pensar no outro. Por quê? Porque elas sempre olham o outro, muitas vezes, com uma desconfiança.
Às vezes, a dominância e a conformidade, ela gosta de ver para crer, enquanto a influência e a estabilidade, por elas usarem mais as pessoas ao seu redor para poder estarem tomando decisões em conjuntos, elas são mais emotivas e não são tão racionais. Então vejam que elas têm algumas similaridades, como também têm características únicas, que dentro do nosso comportamento eu tenho certeza absoluta. Você que está aqui do outro lado, ou você que vai ver depois dessa gravação, tenho certeza absoluta. Você se identifica com um deles, com dois ou com três. Alguns podem até falar assim, Luiz, mas eu estou me descrevendo nos 4. Tem alguma forma de eu saber exatamente qual é dos 4 que predomina dentro do meu comportamento? Vamos lá, tem uma boa notícia aqui para você. Nós, durante a nossa formação gratuita, a gente vai te mostrar todo o poder dessa metodologia. E nós temos também um sistema, onde dentro desse sistema você consegue gerar o seu relatório, onde nesse relatório ele vai dizer exatamente, dentro de uma assertividade de 99%, qual é o seu estilo comportamental predominante, ou quais são os seus estilos comportamentais predominantes. Luiz, como é que eu acesso esse sistema? Se você está aqui junto comigo e você ainda não se inscreveu para a nossa formação gratuita, aqui na descrição desse vídeo tem um link de inscrição. Nele você pode colocar o seu e-mail, o seu nome, quer dizer, o seu e-mail e seu telefone. E você, na hora que fizer a inscrição, você vai cair numa página do Obrigado. Essa página do Obrigado, você vai entrar dentro do botão que tem dentro dela, vai clicar no botão para entrar dentro do grupo do WhatsApp. Nesse mesmo momento, você vai receber o e-mail. Com o e-mail que você cadastrou, você vai receber o e-mail. Nesse e-mail, vai te dar os parabéns. E nesse e-mail já vai estar o link para você criar o seu sistema, onde nesse sistema ele é personalizado para você. Você vai criar o seu nome, seu e-mail, vai colocar uma senha sua, você vai colocar seus dados e só você tem acesso a ele. Ele é exclusivo para você. E lá eu peço para você seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as informações que você está colocando ali são informações sigilosas e são informações suas. Até porque se você colocar, um exemplo, um dado falso, ele reconhece que aquele seu dado está falso e ele não deixa você prosseguir. Então, feito isso, você me dá a segurança que você aí do outro lado é uma pessoa real e não é alguém se passando por você. Quando você cria um sistema, nesse sistema você pode criar um link, onde esse link é o questionário para você responder ele e você ter acesso ao seu relatório de 27 páginas. Luiz, como é que eu sei como eu faço cada um desses passos? No momento que você se inscreve, você vai receber um e-mail e automaticamente dentro do grupo que você vai entrar, na descrição do grupo, tem um link, onde nesse link tem 4 vídeos explicativos. Videozinho curto de 4 ou 5 minutos, onde eu vou explicar o passo a passo para você criar o sistema, criar o link dentro do sistema, responder o questionário e gerar o seu relatório de 27 páginas. Esse relatório tem mais de 80 informações sobre o teu comportamento. E durante a nossa jornada, durante as nossas aulas, você vai aprender a ler página por página desse relatório. E é justo que ao final da formação, com esse relatório em mãos, você possa ter acesso a um certificado que eu vou liberar para você como analista comportamental DISC. Mas para você ter acesso ao certificado, você precisa ter criado o seu sistema, ter gerado o seu relatório, participar das aulas e para te ajudar e mostrar o quanto eu estou comprometido com você, eu vou liberar, além desse material, uma apostila com mais de 130 páginas para te ajudar a você entender tudo o que vai acontecer durante a nossa formação e após a formação você ter esse material à sua disposição. Além disso, para te mostrar o quanto eu estou comprometido com vocês, para te ajudar vocês realmente a aprenderem, eu vou liberar durante as aulas todas as informações que eu vou passar para vocês ao vivo. Eu vou compartilhar a tela com vocês por slides. Só a primeira aula tem mais de 70 slides. Só a primeira aula. E eu vou liberar para vocês, após a aula, esse slide em PDF, para vocês guardarem junto com a apostila de vocês, para que vocês possam, com esse material, estudar após a formação. E durante a nossa formação, na nossa terceira aula, eu vou fazer com você, ao vivo, como você consegue fazer uma devolutiva de um relatório de 27 páginas. Como assim, Luiz? Porque durante a formação, primeira aula, eu vou te mostrar o poder desse material. Segunda aula, eu vou te mostrar como você consegue descrever os principais gráficos do seu relatório. Por quê, Luiz? Porque o relatório de 27 páginas, ele tem mais de 20 gráficos, onde dentro desses gráficos você consegue ler e interpretar as informações sobre a vida daquela pessoa. Você consegue saber quais são as principais habilidades daquela pessoa, qual é o seu estilo natural, o que é que motiva ela, se ela está bem na vida pessoal,
se ela está bem na vida profissional, se ela está tendo algum conflito no ambiente corporativo, se ela está tendo problemas em casa, se ela está tendo problemas na área financeira, se ela tem algum distúrbio, no sentido de dizer assim, não distúrbio no sentido de ter alguma patologia, mas dizer assim, Luiz, poxa, eu estou deixando de ser quem eu sou para ser quem eu não sou. Isso está me gerando estresse, isso está me gerando alguns conflitos internos, isso está às vezes me deixando chateada no trabalho, isso às vezes está me deixando com dificuldade no meu relacionamento amoroso. Ou seja, tudo isso você vai ver dentro desse relatório. Só que esse relatório, essas informações, está em gráficos. E durante a aula 2, eu vou te explicar como você lê e interpreta esses gráficos, principalmente os gráficos da página 7 do seu relatório. Na aula 3, eu vou pegar página por página do seu relatório e eu vou destrinchar cada uma delas, te ensinando como você consegue dar uma devolutiva de um relatório para outra pessoa. Primeiro eu vou fazer com você, para você aprender a olhar o seu, para que você possa aprender a olhar o do outro. E você pode olhar isso como uma oportunidade de ganhos. E eu pergunto já para você que está aqui, gente, eu tenho aqui nesse momento 60 pessoas aqui comigo, ao vivo aqui nessa nossa aula. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual a tua área de atuação? Qual a tua área de atuação hoje? Com que você trabalha? Você é o quê? Você é um psicólogo? Você é um terapeuta? Você é um coach? Você é um treinador? Você trabalha com recursos humanos? Você trabalha com terapia? Você trabalha na área administrativa? Você trabalha na área da educação? Você trabalha na área da saúde? Qual a tua área de atuação? Porque eu vou te mostrar, durante a nossa formação, como você consegue, de acordo com a sua área de atuação, colocar em prática essa metodologia para que você possa, se você desejar, enxergar oportunidades, para que você possa crescer na sua carreira e também na sua vida pessoal. Eu vou te mostrar durante essa sua jornada como você conhece o seu estilo comportamental e você conhece o estilo comportamental de outras pessoas. Com isso, você melhora os teus resultados. E você vai perceber que muitas decisões que você tomou na sua vida foram decisões que, se você soubesse hoje, as decisões tinham sido tomadas de forma diferente. Por quê? Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia realizando, muitas vezes, atribuições que vão em desencontro com o nosso comportamento. Às vezes você tem um comportamento mais dominante e mais influente e você está exercendo atribuições de um comportamento conformista ou de um comportamento estável. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, mais de 70% das pessoas elas estão insatisfeitas no mercado de trabalho, porque elas estão trabalhando mais pela necessidade de pagar suas contas no final do mês, do que trabalhar pela oportunidade de fazer aquilo que elas gostam. E quando você não trabalha com aquilo que você gosta, isso te gera estresse, isso te gera desgaste, você não produz, você não cresce, ou seja, é como se você estivesse dando um murro em ponta de faca. E às vezes você, por passar muito tempo naquele ambiente corporativo, quando você vai para sua residência, você vai para o seu lar, você carrega consigo mesmo aqueles entraves, aqueles conflitos. E isso gera, se você perceber, respingos na sua vida pessoal. Da mesma forma também, às vezes, coisas que acontecem na sua vida pessoal, por você estar desalinhado com o seu comportamento, às vezes por não ter uma comunicação assertiva, você termina, às vezes, levando um pouco também de respingos da sua vida pessoal para a sua vida profissional. E tem gente que diz assim, Luiz, mas eu não misturo minha vida pessoal com minha vida profissional. Gente, ninguém é ator, ninguém é atriz que faz um papel aqui e ali desmascara, tira a máscara e faz outro papel. A gente é ser humano. Então a gente passa lá 8 horas, 10 horas no ambiente corporativo e a gente simplesmente não sai do trabalho, desliga a chave e volta a ser quem a gente é. A gente não consegue. Então o nosso trabalho com essa metodologia de análise de perfil comportamental é justamente te ajudar a entender tudo isso, para que você possa perceber o quanto é importante você se conhecer para que você possa ajudar o outro ou até mesmo se ajudar. Então nada melhor do que você entender o seu estilo comportamental. E para isso, você não precisa ter uma graduação em psicologia, ter uma pós-graduação em determinada área, uma formação em estudo do comportamento humano. Por quê? Porque nós estamos trabalhando dentro de uma área que é uma área específica do comportamento humano. Nós vamos trabalhar dentro de uma teoria que existe desde 1928, de um psicólogo chamado William Moulton Marston, onde ele decodificou o nosso comportamento humano através desses 4 fatores. E ele, ali naquela época, ele decodificou o comportamento humano, como ele falava na época, de pessoas normais. Por quê? Porque até então eram trabalhados os comportamentos de pessoas que naquela época, como não tinham estudo aprofundado sobre essas pessoas, eles diziam o seguinte, pessoas anormais,
pessoas que têm algum problema mental, algum problema de saúde ali na parte mais psicológica, que ali naquele momento o William pensou assim, peraí, todo mundo estuda o comportamento, isso, gente, estou falando a linguagem daquela época, tá? Não estou falando que é hoje, mas naquela época ele disse o seguinte, eu não posso só olhar pessoas que têm alguma dificuldade patológica ou alguma dificuldade no seu cérebro, mas eu preciso também estudar pessoas normais. E aí foi quando ele foi no outro lado do estudo, que ele lançou na época um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, onde ele decodificou o nosso comportamento através desses 4 fatores, que é todo o nosso estudo está baseado nesta teoria. Que baseado nesta teoria, eu desenvolvi uma metodologia, ou seja, eu não trabalho com metodologia de outras empresas. Nós temos uma metodologia própria de análise de perfil comportamental DISC, baseado nesta teoria. E, portanto, qualquer pessoa que ela queira estudar mais sobre o comportamento humano, baseado nas pessoas normais, nós vamos te ajudar você a entender essa metodologia de William Moulton Marston. E você vai entender toda essa base científica por trás. A análise comportamental DISC, hoje no mundo, ela é o estudo do comportamento humano mais utilizado nas organizações, tá? Um dos mais utilizados. E eu, Luiz Vicente, desde ali 2013, que eu sou apaixonado por estudar o comportamento humano. Então, desde 2013 que eu venho estudando sobre esse assunto. E ali em 2016, eu senti a necessidade de aprofundar ainda mais os meus conhecimentos. E fiquei ali entre 2016 e 2017 trabalhando e estudando para que pudesse realmente construir minha própria metodologia. E com isso eu fiz várias formações. Eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em marketing e propaganda, trabalho com treinamentos ali desde 2015, mas desde 2013, quando tive o primeiro acesso com essa metodologia, eu me encantei por ela. E durante muito tempo eu utilizei ela com os meus clientes, nos meus atendimentos, nos meus treinamentos, principalmente em treinamentos em companies. E aí foi quando eu estudei mais, fiz outros cursos e consegui criar a nossa própria metodologia. E continuei colocando ela em prática nos meus atendimentos. Depois de validar com centenas de pessoas, a gente lançou a nossa primeira formação presencial ali em janeiro de 2018, onde eu fiz uma formação presencial de 4 dias, depois fiz outra formação de 4 dias, onde naquela formação ali presencial, muitas pessoas começaram a me trazer o feedback delas em relação ao estudo do seu relatório. Com isso, em agosto de 2018, eu lancei pela primeira vez essa formação online. Essa formação que vocês estão tendo acesso, eu lancei pela primeira vez em agosto de 2018, onde eu cobrava, nessa época, de forma online, R$ 997. E fiquei ali em 2018, 2019, começo de 2020, e foi ali em julho de 2020 que eu lancei pela primeira vez a formação de forma gratuita. Eu peguei toda a formação que era paga e eu transferi ela de forma gratuita para as pessoas. Como assim, Luiz? Por que tu fez isso? Porque ali estava, gente, no início da pandemia, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas perdendo emprego, muitos profissionais liberais, profissionais como gestores de RH, como psicólogos, terapeutas, estavam com dificuldades de poder ajudar os clientes no momento que o Brasil estava passando, não só o Brasil, no mundo todo, mas o Covid-19 estava em auge ali em julho de 2020. E aí foi quando eu resolvi pegar essa minha metodologia, pegar esse meu estudo e liberar para alguns profissionais dessas áreas, para que eles pudessem ajudar famílias, pessoas que estavam perdendo empregos, profissionais liberais que estavam sem condições de comprar um curso, empresários que estavam lá sem saber se ia fechar a empresa, se não ia fechar, escolas paradas, ou seja, foi uma forma que eu utilizei de fazer também o bem à sociedade com tudo aquilo que eu já tinha ganhado, conquistado com essa metodologia. E ali foi o meu primeiro momento, onde eu fui lá e lancei essa metodologia. E a partir daí, nós estamos agora, nesta turma, lançando a 18ª formação. Graças ao Pai do Céu, já ajudamos aí mais de 150 mil pessoas que fizeram essa formação gratuita. E dessas, centenas de pessoas, centenas não, milhares, porque foram mais de 1.000 pessoas aí, que foram até o final, fizeram todo o processo, participaram aí e tiveram acesso ao certificado com 10 horas como analista comportamental. E de tempos em tempos eu venho aqui e eu formo um novo grupo de pessoas. E se você está aqui junto comigo, é porque você está aí no lugar certo para que você possa também ser mais um formado com essa metodologia e poder não só ajudar você mesma, você mesmo, mas também ajudar outras pessoas com essa metodologia. Então, essa, gente, é a nossa primeira live de aquecimento, onde eu trouxe para você um pouco dessa diferença da análise comportamental para a análise DISC. Quando a gente fala análise comportamental, a gente está falando de um estudo amplo do comportamento humano, que envolve aí a psicologia, a andragogia, a terapia,
a psicanálise. Existe um estudo muito amplo sobre o comportamento humano. Mas quando eu falo análise comportamental DISC, eu estou falando de um estudo do comportamento humano voltado para pessoas normais, baseado numa teoria, que é a teoria de William Moulton Marston. Só para vocês entenderem quem é essa pessoa, ele é um dos criadores do polígrafo, detector de mentiras. E ali, na década de 40, ele foi também o criador da personagem Mulher Maravilha. Se você está aqui junto comigo, já tem aí mais de 20 anos de idade, com certeza você já viu algum filme ou já leu alguma revista e quadrinho da Mulher Maravilha. Então, ele é o criador da personagem Mulher Maravilha. E a própria personagem da revista em quadrinho, ela tem uma analogia da análise DISC para a personagem. Onde naquela época, quando ela pegava o laço da verdade, ela lançava o laço da verdade na presa, né, ali no ladrão, o ladrão não conseguia mentir para ela e só falava a verdade. A mesma coisa acontece com a análise DISC quando você responde o questionário. Se você responder de forma verdadeira, ele vai sair com 99% de assertividade as mais de 80 informações sobre o teu comportamento. Da mesma forma que se você mentir ou se você não entendeu, ele vai dizer no final que você mentiu ou que você não entendeu. Então, gente, é um conteúdo muito poderoso que vocês vão ter acesso. E já vou logo te adiantando, essa é a nossa formação gratuita. Mas, se você está aqui junto comigo e depois você quiser aprofundar ainda mais os seus conhecimentos nessa área, nós temos o DISC Advanced, que é uma formação mais avançada, onde dentro dela você consegue ir num nível muito mais profundo sobre o estudo do comportamento humano. Então, se você está aqui junto comigo, quer conhecer mais sobre análise DISC, eu te garanto, nós temos a maior formação em análise DISC do Brasil. E para você, ela está do dia 25 até o dia 28, 100% online, 100% gratuita, e você vai poder ter acesso a todos os materiais para te ajudar a você tornar-se um analista comportamental. E fica de olho, porque amanhã a gente vai estar aqui novamente com mais uma live de aquecimento, onde nessa live de aquecimento eu vou estar trazendo sempre um novo tema para você. E esse novo tema vai te ajudar justamente a te alinhar para a nossa formação, que vai iniciar aí no dia 25, às 20 horas, ao vivo, junto comigo, aqui no nosso canal do YouTube. Beleza, gente? Então, se você está aqui ainda não está inscrito, corre, se inscreve. Luiz, como é que eu me inscrevo? Aqui na descrição tem um link para você se inscrever e você garantir aí a sua vaga, já entrar no grupo do WhatsApp, já ter acesso. Eu já estou liberando, gente, 3 presentes para vocês. Já estou liberando o acesso ao sistema, estou liberando 20 créditos dentro do seu sistema. Como assim 20 créditos? Porque você precisa, dentro do seu sistema, gerar o seu relatório. E todo o sistema de análise DISC do mundo, ele trabalha à base de créditos. Para gerar o seu relatório, você precisa de 20 créditos. Eu estou gerando para você, liberando para vocês 20 créditos, onde 10 vai gerar o teu relatório e 10 eu peço que você deixe lá guardadinho, porque durante a nossa formação gratuita, eu vou te ensinar como você consegue gerar mais um relatório para outra pessoa. E aí você conseguir, depois da formação, dar uma devolutiva para essa pessoa, para você ver o poder desse material e o poder do seu aprendizado, para que você possa, se você desejar, gerar novas oportunidades na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Amanhã, na segunda live, eu vou falar o seguinte, qual é o tema que eu vou falar para vocês? Como você consegue adaptar a sua comunicação de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. Hoje eu te falei sobre os 4 estilos comportamentais: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Amanhã eu vou te mostrar como você consegue adaptar, de acordo com o seu estilo comportamental, a sua comunicação com outra pessoa. Com isso, você vai ter muito mais assertividade na sua fala, na sua comunicação e poder melhorar aí os seus resultados. Então, gente, forte abraço, gratidão pela sua participação. Espero que você possa estar comigo aqui amanhã, tá? Eu vou mandar o aviso por e-mail e eu vou já deixar aqui no meu YouTube, já tá aqui no canal do YouTube, já a ativação do lembrete para você. Então, ativa a notificação para você ser avisado quando eu entrar ao vivo amanhã às 19 horas. Eu vou mandar também por e-mail e vou avisar também aqui no meu canal do Instagram e também na minha fanpage, tá bom? Forte abraço, fica com Deus e a gente se vê amanhã nesse mesmo horário. Valeu, gente. Gratidão. Fui.